Imagine uma estátua de madeira, simples, serena, silenciosa, esculpida com devoção, colocada num pequeno convento em uma vila no interior do Japão. Ali, longe dos grandes centros, do barulho das metrópoles, das catedrais famosas da Europa, de repente, ela começa a chorar. Não uma vez, nem duas, mas dezenas. Lágrimas reais que escorrem dos olhos de uma imagem da Virgem Maria diante de freiras humildes, médicos céticos e até jornalistas. Choro, sangue, suor, tudo isso registrado, filmado, estudado e aprovado pela Igreja Católica. Estamos falando de Akita, uma aparição pouco conhecida para muitos, mas que carrega uma das mensagens mais fortes, diretas e assustadoramente atuais, já transmitidas do céu para a terra. E se a voz do céu estiver se repetindo, é porque poucos ouviram da primeira vez. Akita não é uma história antiga. Não vem da Idade Média nem do século XIX. Aconteceu em 1973. O mundo já conhecia Fátima. Alguns já ouviam sussurros sobre Garabandal. Mas o que aconteceu naquele mosteiro japonês ultrapassou qualquer padrão simbólico. Porque a estátua chorou. E a mensagem que acompanhava cada manifestação parecia ecoar um alerta que vem sendo ignorado há séculos. Mas por que uma imagem choraria? Antes de buscarmos respostas, precisamos entender o contexto, a cultura, a época, a freira e, principalmente, o conteúdo da mensagem. Akita não veio substituir Fátima, ela veio reforçar. E reforçar algo que o mundo, especialmente a igreja, se recusa a ouvir. A história começa com uma mulher chamada Agnes Katsuko Sasagawa. Nascida em 1931, ela cresceu em meio a uma cultura marcada pelo budismo, pelo respeito à tradição e pela reserva emocional. Convertida ao catolicismo, ela buscava consolo e direção após uma vida marcada por doenças e perdas. Quando ingressou no Instituto das Servas da Eucaristia, em Akita, Agnes já carregava um fardo. Era quase totalmente surda, mas mesmo sem ouvir, ela escutou. Escutou uma voz. E essa voz vinha de onde ninguém esperava, da estátua de madeira da Virgem Maria, colocada dentro da capela do convento. Imagine isso, uma mulher com deficiência auditiva, em um local distante, ouvindo uma voz clara com instruções específicas. Depois, a mesma estátua começa a suar, sangrar e chorar. E essas manifestações se repetem por 101 ocasiões, entre 1975 e 1981. Esse número, 101, é simbólico ou apenas um registro literal? Muitos estudiosos acreditam que cada choro representava um clamor celestial por cada ano que a mensagem de Fátima vinha sendo ignorada. Fátima, 1917. Akita, 1973. Entre essas datas, 56 anos. Mas a mensagem de Akita parece ser uma continuação direta daquela entregue em Portugal. Só que dessa vez, o tom subiu. A voz ficou mais firme, mais urgente. Uma das mensagens diz, com clareza, o trabalho do demônio infiltrará até mesmo na igreja, de tal forma que se verá cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Isso te lembra alguma coisa? Conflitos internos, divisões doutrinárias, escândalos morais. O que parecia profecia, hoje soa como descrição. O mais impactante, a mensagem não fala de perseguição externa, fala de ruptura interna. E mais, o fogo cairá do céu. Uma grande parte da humanidade será aniquilada. Nem padres, nem fiéis serão poupados. Essa é uma das declarações mais pesadas já aprovadas oficialmente por um bispo católico. Não se trata de interpretações privadas. Não é fruto de revelações subjetivas. O próprio bispo John Shojiro Ito, da diocese de Niigata, afirmou em 1984: "Eu reconheço os eventos de Akita como sobrenaturais. E mensagem está em conformidade com os ensinamentos da Igreja. Não estamos diante de algo marginal.
A igreja reconheceu Akita, e mesmo assim quase ninguém fala sobre isso. Talvez porque seja desconfortável, ou porque o mundo, como disse o próprio céu, não acredita até que seja tarde demais. A Virgem Maria, em Akita, também deixou claro: a única arma que restará será o rosário e o sinal deixado por meu filho. Essa frase, à primeira vista simples, carrega uma profundidade apocalíptica. Quando se diz que a única arma que restará será espiritual, estamos diante de um cenário onde as estruturas humanas terão ruído. A fé será testada não por escassez de fé, mas por abundância de falsidades. Agora, pense comigo. Se Fátima falou do erro da Rússia e Garabandal falou de um aviso, Akita falou de fogo vindo do céu. Essas três mensagens não se anulam. Elas se completam e juntas desenham um cenário em que a igreja será sacudida de dentro. O que impressiona em Akita é o detalhamento da crise espiritual. Não são apenas alertas genéricos. A mensagem fala de padres que perderão a fé. Fala de igrejas vazias, destruídas não por bombas, mas por apatia espiritual. Fala de castigos naturais, mas deixa claro: não será Deus quem destruirá. Será o homem que colherá aquilo que plantou. Essa inversão de responsabilidade é crucial para entendermos o tom da profecia, porque muitas vezes se pinta Deus como o executor da justiça. Mas a mensagem de Akita deixa subentendido que a justiça será apenas a consequência natural do abandono da verdade. Não há imposição, há colheita. O mundo escolheu o esquecimento e colherá o caos. Em uma das ocasiões, enquanto a estátua chorava, uma médica japonesa, cética e respeitada, recolheu as lágrimas para análise. O laudo indicava composição idêntica à lágrima humana. E o sangue? Sangue humano. E o suor? Compatível com suor real. A ciência confirmou o milagre, mas o mundo ignorou. Agora pense nas implicações disso. Se até a ciência endossa, por que não virou manchete global? Porque a mensagem não agrada. Ela não é comercial. Ela não reforça a narrativa de que tudo vai melhorar. Pelo contrário, ela alerta: se os homens não se arrependerem, Deus punirá o mundo com um castigo maior que o dilúvio. Um fogo cairá do céu e eliminará uma grande parte da humanidade. Essas palavras não são confortáveis, mas são reais. São o tipo de verdade que corta, que desperta, que exige decisão. E talvez seja justamente por isso que ela foi escondida. Akita nos mostra que o céu não está em silêncio. Ele fala. Mas será que estamos ouvindo? Ou preferimos escutar apenas aquilo que nos conforta? Talvez a pergunta não seja por que a imagem chorou, mas por que precisamos que ela chore para prestarmos atenção? A dor da imagem reflete a dor da mãe. E a dor da mãe reflete a agonia da igreja, dividida, desfigurada e muitas vezes irreconhecível. Essa estátua, simples e japonesa, pode ser a encarnação de um lamento divino, um choro que pede: voltem, ainda há tempo. Mas ainda há tempo? O que torna uma mensagem profética verdadeira? Será da aprovação de um bispo? Será a coerência com o evangelho? Será a comprovação científica de lágrimas, sangue e suor? Ou será a sua rejeição pelo mundo moderno, acostumado a ridicularizar tudo o que não pode controlar? Akita é um divisor de águas, justamente porque cumpre todos esses critérios. É aprovada, é coerente, é documentada e é ignorada. Mas por quê? Porque Akita incomoda. Ela não oferece promessas fáceis, não propõe paz sem renúncia, não abre espaço para relativismo. Ela fala com a franqueza de uma mãe desesperada ao ver os filhos caminhando para o abismo e diz sem rodeios: as únicas armas que restarão serão o rosário e o sinal deixado por meu filho. Essa frase é um tapa na cara da teologia confortável.
Ela não sugere soluções humanas, ela nos desarma e nos deixa literalmente de joelhos em um mundo que valoriza técnicas, estratégias e crescimento. Akita propõe algo que parece retrógrado: oração, arrependimento e penitência. Mas seria isso realmente antiquado? Ou seria, na verdade, a única rota de sobrevivência espiritual diante de um mundo em colapso moral? Durante as aparições, Irmã Agnes recebeu instruções específicas. Ela deveria oferecer seus sofrimentos, deveria rezar pelos padres, deveria reparar os ultrajes cometidos contra o Santíssimo Sacramento. Note que, mais uma vez, o foco da mensagem não era apenas o mundo lá fora, mas a igreja por dentro. O demônio, segundo Akita, atacaria o altar, atacaria o clero, atacaria a fé dos consagrados. E o mais sutil, ele não faria isso com violência declarada, mas com acomodação espiritual. Essa é a estratégia mais eficaz. Não precisa destruir a igreja, basta enfraquecer sua fé. Agora olhe ao redor. Quantos padres ainda pregam sobre o pecado? Quantas missas ainda falam sobre a cruz? Quantos fiéis ainda acreditam que existe inferno? A teologia do conforto se espalhou. A fé virou performance. E a cruz virou decoração. Akita previu isso e chorou por isso. As lágrimas da imagem não eram apenas um sinal, eram um grito silencioso. Ela não chorava por tristeza, ela chorava por urgência, como uma mãe que vê seus filhos caminhando em direção ao fogo e percebe que nenhum deles olha para trás. E a cada lágrima, uma tentativa do céu de parar esse avanço rumo à perdição. Mas fomos insensíveis até as lágrimas. Akita também deixou claro que os que permanecerem fiéis seriam protegidos, mesmo que fossem minoria. E aqui entra uma das declarações mais fortes da profecia. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. Por que isso importa? Porque significa que o inimigo não se preocupa com quem já está longe de Deus. Ele foca seus ataques em quem ainda tem influência sobre os outros: bispos, padres, religiosos, leigos fervorosos. E os ataca não com armas, mas com dúvida, cansaço, orgulho, escândalos. Ele divide por dentro, e quando a igreja está dividida, ela perde a voz profética. Akita foi esse último grito. Mas será que estamos ouvindo? Durante as manifestações, a irmã Agnes recebeu estigmas em suas mãos. Sangue real brotava de suas palmas em momentos de oração intensa. Mas não eram apenas sinais externos. Ela passou a ouvir claramente, mesmo sendo surda. E ao final das aparições, sua audição foi restaurada por completo. Sim, a freira surda passou a ouvir perfeitamente. Um milagre registrado, comprovado e testemunhado. Mas mesmo diante de evidências tão claras, o silêncio da maioria permanece ensurdecedor. Por quê? Porque o que Akita exige é mudança de vida. E mudar dói. É mais fácil dizer que é apenas mais uma aparição, ou que a igreja já tem suas doutrinas, ou que os tempos mudaram. Mas o céu não muda com o tempo. Ele muda o tempo com suas mensagens. E quando o céu fala, o mundo deveria escutar. O conteúdo da mensagem de Akita também aborda uma questão extremamente relevante. A punição não virá de fora, ela será consequência da própria corrupção interna. O Pai preparará um grande castigo para toda a humanidade. Será um castigo maior do que o dilúvio. Fogo cairá do céu. Essa referência ao fogo do céu causa arrepios por várias razões. Historicamente, há uma associação simbólica com Sodoma e Gomorra. Cidades destruídas não por sua ignorância, mas por sua indiferença. E Akita nos lembra disso. Mas há também uma outra interpretação que vem ganhando força entre estudiosos modernos. A de que esse fogo não será metafórico, mas literal. Em tempos de armas nucleares, satélites com tecnologia bélica, drones invisíveis e capacidade de ataque remoto,
Não é difícil imaginar que, de fato, o céu pode ser palco de destruição. Mas a mensagem não dá datas, não fala em países, não aponta culpados. Ela só diz: se o mundo não se arrepender, esse "se" muda tudo. Porque mostra que ainda existe uma chance, mas uma chance que depende de conversão real, não coletiva, mas pessoal. O problema é que a humanidade se acostumou a esperar que os outros mudem primeiro. A igreja espera que os fiéis voltem. Os fiéis esperam que os padres sejam mais santos. Os padres esperam que os bispos deem o exemplo. Os bispos esperam que o Vaticano tome providências. O Vaticano espera que a profecia passe. E nessa espera, o tempo se esgota. Akita não veio reforçar a fé apenas com lágrimas. Ela veio com mensagens de ação. E todas elas, sem exceção, têm um apelo: rezai. Arrependei-vos, reparai, mas quem ainda repara, quem ainda jejua, quem ainda faz penitência? A penitência foi trocada por palestras. O jejum virou dieta e o arrependimento virou um sentimento vago que não exige mudança. Akita nos confronta, nos expõe, nos chama à responsabilidade, e tudo isso vindo de uma imagem que chora. Essa imagem chorou 101 vezes. Em datas distintas, em momentos específicos, sempre com testemunhas presentes. Ela chorou diante de repórteres, diante de médicos, diante de fiéis. E essas lágrimas não evaporaram. Elas permanecem como testemunho silencioso de uma verdade que não pode mais ser ignorada. Mas quantos ainda acreditam? Em uma geração fascinada por tecnologia e cética em relação ao sobrenatural, as lágrimas de uma estátua são vistas como coincidência, fraude ou histeria coletiva. Mas quem esteve lá sabe, não havia fraude, não havia palco, não havia histeria, havia presença. Uma presença que se manifestava através da dor, não da dor da estátua, mas da dor de quem está no céu, vendo a terra se perder. E a pergunta que ecoa em meio ao silêncio do convento, as lágrimas da imagem e a surdez do mundo é: quantas lágrimas mais a mãe precisa derramar para que a gente finalmente escute? E se Akita não fosse um alerta isolado? E se suas lágrimas fossem apenas mais uma gota no oceano de avisos que o céu vem enviando há séculos? Porque quanto mais se mergulha nas mensagens marianas, Fátima, Garabandal, La Salette, Akita, mais uma impressão se forma. Não são profecias distintas, são capítulos da mesma história. Uma história que não está sendo escrita, mas revelada. Em Fátima, Maria alertou sobre os erros da Rússia, a guerra, a perseguição à igreja e a necessidade de conversão. Em Garabandal, ela falou do aviso, do milagre e do castigo. E em Akita, ela falou de divisão interna, fogo do céu e da última chance. É como se cada aparição aumentasse o tom, como se o céu estivesse ajustando o volume de um sussurro para um clamor. Mas por que o mundo segue surdo? Talvez porque essas mensagens não combinem com a imagem de uma fé domesticada. Talvez porque confrontem diretamente a zona de conforto espiritual. Talvez porque, no fundo, sabemos que são verdade, mas não queremos mudar. Akita não trata apenas de um castigo futuro. Ela aponta uma crise atual. Não se trata de algo que virá, mas de algo que já começou. A perda da fé, a corrupção dentro da igreja, a banalização do sagrado, a indiferença diante da Eucaristia. É como se o céu estivesse dizendo: eu já avisei, agora estou chorando, o que mais vocês precisam? Enquanto muitos buscam revelações novas, o céu continua repetindo as antigas. O problema não está na falta de profecias, está na ausência de arrependimento. E é justamente isso que conecta a Akita à realidade do século XXI. Porque o que era profecia em 1973, em muitos aspectos, hoje já é constatação. Vamos olhar em volta. Cardeais contra cardeais, bispos divididos, divergências públicas, cismas latentes,
relativismo doutrinal, fé reduzida a slogans sociopolíticos. O que era um alerta virou notícia, e o que era futuro, agora é presente. Mas mesmo diante disso, ainda ouvimos frases como: a igreja sempre passou por crises. É normal, são apenas fases. Tudo vai se resolver com o tempo. Mas será que vai? Ou será que a inércia atual é, na verdade, parte da punição? Porque uma das frases mais enigmáticas de Akita diz: o Pai está preparando um castigo para toda a humanidade. Não diz que o demônio trará o castigo. Não diz que a natureza será vingativa. Diz que o Pai prepara. Mas como conciliar essa ideia com a misericórdia divina? A resposta está no que a própria mensagem afirma logo depois. Ele permitirá que uma parte da humanidade seja destruída, para que os bons possam ser purificados. Essa frase carrega um mistério, porque revela que o castigo não será apenas punitivo, será purificador. Não é vingança, é justiça, é misericórdia que se esgota em paciência e se manifesta por fim como restauração. E aqui entra uma das conexões mais perturbadoras. O texto de Akita diz que o castigo será maior que o dilúvio. Agora pense, o dilúvio foi total, destruiu a terra, exceto por uma família. O que pode ser maior que o dilúvio? Será que estamos falando de algo literal? Ou de um castigo espiritual que destrói não corpos, mas almas? Porque há algo pior do que a morte física, a morte da consciência. E talvez esse seja o fogo de que Akita fala. Um fogo que consome a verdade, que destrói o discernimento, que transforma o pecado em estilo de vida e o erro em virtude. Esse é o fogo que já começou a cair, silencioso, implacável, devastador. Mas há outro fogo. A própria mensagem diz que haverá duas forças em ação. De um lado, o fogo do engano. Do outro, o fogo do Espírito Santo. E apenas os que estiverem selados com esse fogo santo resistirão. Essa batalha é silenciosa. Não é vista nas manchetes, nem discutida nas redes sociais. Ela acontece no altar, no coração de quem reza, na fidelidade de quem escolhe a verdade, mesmo que doa. E é isso que torna a Akita tão importante, porque ela não apenas denuncia, ela aponta o caminho da resistência. E esse caminho não passa por estruturas políticas, não depende de novos papas, nem de reformas litúrgicas. Ele passa por algo muito mais profundo: conversão pessoal. A mensagem foi clara: rezem o rosário todos os dias, façam penitência, ofereçam reparação pelos pecados. Esse é o protocolo de emergência do céu, o código da resistência espiritual. E enquanto muitos esperam um Messias político ou um milagre midiático, o céu continua sussurrando: voltem à oração, voltem ao silêncio, voltem à adoração, voltem ao essencial. Akita não propõe ativismo, ela propõe arrependimento, e é aí que tudo se conecta. Porque se o erro da humanidade foi a autossuficiência espiritual, a cura só pode vir por humildade radical. Mas será que o mundo e a igreja ainda são capazes disso? Ou já perdemos até mesmo a capacidade de ouvir o chamado da mãe? A estátua chorou 101 vezes e depois silenciou. Não porque desistiu, mas porque chegou o tempo de escutar. E quem não escutar agora, talvez não ouça mais. Diante disso tudo, a pergunta que arde no fundo da alma é: se a Mãe do Céu está chorando há tanto tempo, é porque sabe que algo terrível está por vir, ou porque ainda acredita que podemos evitar. O tempo passa, os olhos se acostumam à escuridão e os ouvidos se tornam seletivos. Se não fosse documentado, filmado, analisado, a história de Akita pareceria um conto piedoso, um mito regional, mais uma devoção popular entre tantas outras. Mas é real, está registrado, e o silêncio em torno dela é ensurdecedor. Porque o que realmente assusta não é o milagre, é a mensagem que ele carrega.
Quantos milagres mais são necessários para que se acredite? Quantas estátuas precisam chorar? Quantos sinais precisam acontecer? Ou talvez não seja uma questão de número, talvez seja uma questão de disposição interior, porque os sinais não foram dados para convencer céticos, eles foram dados para chamar os mornos ao fervor. O problema é que vivemos numa geração que não quer ser nem fria nem quente, quer ser confortavelmente indiferente. E Akita foi um abalo sísmico dentro dessa indiferença. Ela quebrou a lógica, desafiou a apatia e nos confrontou com a verdade mais incômoda de todas. A igreja está doente e o mundo está em coma. O demônio não precisa mais se disfarçar. Ele é celebrado, e não em rituais secretos, mas em músicas, filmes, leis, filosofias e até mesmo em discursos que se apresentam como religiosos. A escuridão venceu? Ainda não, mas está avançando. E a pergunta que não quer calar é: onde estão os que resistem? A mensagem de Akita não foi direcionada a multidões. Ela foi entregue a uma freira surda, escondida num convento japonês. E isso é simbólico, porque mostra que Deus não precisa de palcos. Ele se comunica com os pequenos, com os silenciosos, com os esquecidos. Mas uma vez que a mensagem chega, ela precisa ser gritada com a vida. Não com protestos, mas com santidade, com fidelidade, com amor sacrificial. Esse é o verdadeiro testemunho, e é exatamente isso que Akita nos pede. Não uma revolução externa, mas uma reforma interna. Uma conversão que começa no íntimo, que se fortalece no rosário, que se sustenta na Eucaristia e que encontra sentido na cruz. Enquanto muitos esperam por novas aparições ou por sinais ainda mais espetaculares, Akita permanece, firme, chorando em silêncio. Um lamento, um aviso, um apelo, mas também uma promessa. Porque no fundo da mensagem existe uma esperança. Os que rezarem com fé serão salvos, mesmo em meio ao fogo. Essa frase simples é um tesouro, porque revela o coração materno de Maria. Ela não é mensageira da desgraça, ela é mãe. E uma mãe jamais avisa por vingança. Ela avisa porque ama, porque quer salvar, porque ainda acredita nos filhos, mesmo quando os filhos já não acreditam nela. E se há uma chance de salvação, ela não virá de estruturas humanas, ela virá do alto, mas só alcançará os que estiverem olhando para cima, não com olhos físicos, mas com o coração, com a alma em estado de vigília, porque o tempo é curto, mas ainda há tempo. O relógio da misericórdia ainda marca alguns segundos, e cada segundo pode ser o suficiente para uma alma mudar de direção. Akita não é sobre medo, é sobre urgência. O medo paralisa, mas a urgência mobiliza. E é isso que precisa acontecer agora, uma mobilização silenciosa, pessoal, profunda, real, no coração de cada um que escutou essa mensagem. Por isso, se você chegou até aqui, não ignore o que sentiu. Se seu coração ardeu, mesmo que por um instante, não apague essa chama. Talvez ela seja o fogo do Espírito Santo tentando reacender sua fé. Talvez, diante do choro da mãe, o que se espera agora é a resposta do filho. Uma resposta concreta, decisiva, inadiável. E se você ainda tem dúvidas, se ainda está tentando entender tudo o que ouviu, faça o que a própria Virgem pediu. Reze o rosário. Peça discernimento, peça luz, peça força, porque os tempos que virão não serão fáceis. Mas quem estiver com a mãe, permanecerá de pé. E se essa mensagem te tocou, compartilhe com quem precisa ouvir. Divulgue, espalhe. Não deixe que a Akita permaneça escondida. E se você quer acompanhar as próximas revelações, as conexões com outras aparições, as implicações para o nosso tempo e tudo o que ainda está por vir, inscreva-se. Mas não por número, não por estatística. Inscreva-se porque você entendeu o chamado e decidiu não ficar em silêncio.